Queridos amigos, bem-vindo ao canal Marquetudo, o canal do Professor Júlio. Como eu programei, eu chamei aqui meu amigo William Domiciano, que vai falar sobre slides. Fica aí, meu caro colega. Beleza, Julião. É o seguinte, moçada. Falar de slides... Não, manda eu sair daqui antes. Ah, você tem que sair daqui? É lógico, vai ficar só você lá, velho. Não, mas cabe a gente. Ou você tá tão gordo assim? Não, olha lá, ó. Tô bem? Não, eu tô bem. Então tá bom, falou. Mas eu tenho cabelo, vai lá. Fala aí, velho. Primeiro a gente tem que entender para que serve esse negócio de slides, tá? Então, primeira coisa, serve como um suporte para a plateia, para quem está te assistindo. Não serve como muleta para você. É o que eu mais vejo em apresentações que eu vou de palestrantes, professores, principalmente apresentações acadêmicas. Os alunos e os professores usam slides como se fossem muleta. Ou seja, eles têm o slide para lembrar eles do que eles têm que falar. E não tem que ser assim. Outra coisa, que eu vejo demais, é o seguinte, principalmente palestrantes, enfim, eles usam assinaturas. Cara, assinatura é um negócio muito chato. Sabe o que é assinatura? É o seguinte, imagina que tem um slide e embaixo do slide tem lá o nome da empresa. E em cima do slide tem lá o logo da empresa. Aí no meio do slide tem uma marca d'água com a marca da empresa. Isso é muito chato, tá? Eu vejo isso muito. Outro erro clássico, esse é o top, né? Professores cometem esse erro, palestrantes cometem esse erro, alunos cometem pra caramba, que é o quê? Achar que slide é um documento de texto como Word, ou pior, achar que o slide é uma bula de remédio, tá? Então aqui, ó, uma dica de ouro, se for pra sair daqui desse vídeo com uma dica slide não é bula de remédio, ou seja, não coloca texto no seu slide. Por um motivo muito simples. Qual o percentual de pessoas alfabetizadas que tem na sua plateia? Eu imagino que 100%, tá? Então, qual é a função de um texto numa tela para uma plateia alfabetizada? Se você tem uma plateia alfabetizada e você coloca texto no slide, o que acontece com a atenção das pessoas? Você vai perder a atenção porque está escrito. Agora, se a sua plateia não é alfabetizada, o slide não faz sentido nenhum. Se ela é alfabetizada, você não tem sentido nenhum. Então, esquece isso. Não tem. Ok? Outra coisa que eu vejo acontecer é o seguinte. Pelo fato das pessoas conhecerem o terceiro ponto, de que slide não é uma bula de remédio, não é um documento de texto, as pessoas até fazem um esforço para colocar imagens no slide. Até aí, ok, tem que ser isso mesmo. A questão é, imagens ruins pode parecer o nível de descuidado que você teve para com aquela audiência. Sabe aquelas imagens que quando você amplia, fica tudo quadradinho? As pessoas olham aquilo e falam, olha, essa pessoa ela não se preparou tão bem para apresentar isso pra gente. Então isso pode não ser consciente, mas no inconsciente da pessoa ela viu que alguma coisa ali não está legal. A gente vive numa era HD, então que as suas apresentações sejam HD. Tá? Então, a primeira coisa que eu falo para as pessoas que eu vou ajudar a fazer uma apresentação é o seguinte, fecha o computador. Independente da mídia que você vai escolher, se é PowerPoint, se é o Keynote que eu uso, ou se é o Prezi, que o professor Júlio adora, essas mídias são sensacionais. A questão é, se eu for pensar nos meus slides, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me afastar disso. Eu vou para o papel, né, e para o lápis. E aí, com o papel e lápis na mão, eu penso o seguinte, primeira coisa, quem que é a minha audiência? Ou seja, para quem que eu vou contar isso que eu vou contar? O que esse pessoal já sabe sobre o assunto? E como que a minha história, o meu conteúdo, os meus slides podem agregar conhecimento para esse pessoal? Ok? Então, primeira coisa, audiência. Pensa no seu público. Tendo a audiência clara, quem é que vai te ouvir, o segundo ponto é roteiro. Ou seja, como é que eu vou começar a desenvolver, como é que eu vou fazer essa minha apresentação? Quanto tempo eu tenho para isso? E como eu vou entregar isso de uma maneira que as pessoas queiram me ouvir? A minha fala tem que ser congruente com o meu roteiro, que tem que ser congruente com os meus slides. Então, primeira coisa, audiência. Segundo ponto, roteiro. Aí, então, a gente vai começar a montar os slides. Bom, é o seguinte, o que o slide tem que ter? Ele tem que ter imagens. Imagens que ajude a você contar a sua história, a dar a sua palestra, a dar a sua aula ou entregar o seu trabalho. Porque a gente pensa em forma de imagens. Então, se você tem a chance de conduzir o pensamento de uma plateia para a história que você vai contar,
Faz isso nos seus slides. Construa as imagens para que elas estejam congruentes com a sua história, com o seu roteiro e para que as pessoas entendam melhor o que você está contando. Quando tiver alguma informação escrita, primeiro que ela seja curta, mas principalmente que ela seja fácil de ler. Por exemplo, um título, um subtítulo. Slide, a pessoa tem que olhar em 2 segundos. 1, 2. Opa, entendi tudo que está ali. Então o slide ele tem que ter imagens e quando ele tiver um texto, ele tem que ter contraste para que facilite a leitura. Imagina um tabuleiro de xadrez. Ele existe um contraste entre as casas para que você identifique qual é a casa branca e qual é a casa preta. O que não é contraste, ou o que seria um contraste ruim, preto e cinza, isso é péssimo. Ou branco e amarelo claro, é horrível. Isso para quem está lendo é quase impossível, ok? Então contraste, beleza? Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal. Próximo vídeo nós vamos falar sobre mais, sei lá que lado que é aí, sei lá. Então inscreva-se no canal aí, no próximo vídeo nós vamos falar mais dicas sobre a apresentação, porque no vídeo anterior alguns alunos comentaram sobre controle do medo. Então vamos fazer um só, dicas de apresentação, controle do medo. Bom, isso. Você tem medo de falar? Eu tenho medo. Todo mundo tem medo, inclusive a gente. Até você tem medo. Eu tenho. Eu sei que você tem, você é meio cagão. Obrigadão, até mais, volte sempre. Valeu. Eu tô aqui com meu amigo Júlio César Gomes da Silva, o cabeça. Você tem medo, né? Eu tenho sempre. Não, você é meio cagão, né? Cheguei, vamos aparecer também. Ainda bem que vai editar, cara, porque você tá bem no... O que você tá fazendo, cara? Não use slide como muleta. Ele não é muleta, ele é um recurso pro público.